Olá, que bom que você está aqui no nosso encontro da Mentoria 3P Premium. Esse encontro é um encontro de formação de empresários, onde vocês aprendem as técnicas para construir renda ativa através das vendas. Hoje nós teremos um encontro incrível, só da número um do nosso time do ano de 2024. Só a décima colocada do Brasil, dentre 40 mil distribuidores. Hoje ela vai te dar pérolas, pedras preciosas, para que você transforme o conhecimento em dinheiro. E muitas vendas aí acontecerão com muitos argumentos novos. Mas para nós iniciarmos esse encontro, é importante destacarmos o progresso da nossa distribuidora Lilian Miranda. Então, Lilian, a palavra é sua aí, essa mulher memorável, incrível. Bom dia a todos, com muita energia, depois de um dia como o de ontem, né? Maravilhoso. Eu primeiro quero agradecer a sua disponibilidade, a sua entrega, tudo que a gente vivenciou ontem lá, e já deixar aqui, né, registrado para as pessoas que estão chegando, para aquelas que já estão, né, há um pouco mais de tempo, como eu também. Gente, participem, porque a gente só tem a ganhar, só agrega, né? E cada dia melhor. Essa empresa é maravilhosa, o treinamento, o líder. Então, assim, eu realmente ainda estou digerindo, né, tudo que aconteceu no nosso treinamento de ontem, que foi sensacional, maravilhoso. E com isso já tive algumas percepções, algumas decisões, né? E uma das minhas decisões é estar cada vez mais perto de pessoas que têm resultados, que fazem, que acontecem. Como diz, né, o presidente da empresa, que mata a cobra e mostra a cobra morta. E participem, porque assim, é um gás, né? É um gás. A gente tem nosso dia a dia, tem os nossos desafios, né? Que a gente precisa enfrentar, e esses desafios às vezes deixam a gente meio sem motivação, meio desmotivados. Então, a importância da gente estar entre pessoas que fazem, que acontecem, que não deixa as dificuldades parar é importante, né? Então, o meu maior aprendizado ontem foi que a gente tem que estar sempre alimentando a nossa mente com coisas novas, estar perto de quem tem resultado e ter a humildade, né? Humildade para aprender com quem já está no caminho, para quem já tem um resultado, né? Os líderes. Então, a minha dica hoje é seguir o líder para que a gente tenha resultado. É isso que eu quero aí para vocês. Muito bem, uma salva de palmas aí para Lilian Miranda aí, palavras de sabedoria aí para iniciarmos o nosso encontro. Ontem tivemos aí, né, a apresentação inédita, né? Vitelma inaugurando aí, subindo nos palcos em Alphaville aí. E esse é o destino de todos aqueles que se dedicam, se empenham, se capacitam. Vitelma, qual que é a emoção aí de ter alcançado mais um marco histórico aí dentro da sua carreira aí, que está sendo um foguete, né? Já está dando ali o treinamento aí para as pessoas no Brasil e no mundo. Qual que é a emoção aí, Vitelma? Bom dia, pessoal. Bom dia. Nossa, estar ali para mim foi algo extraordinário. Foi muito bom, foi uma sensação de merecimento. Eu falei assim, eu mereço estar aqui, sabe? Tipo, é como se nós estamos no caminho certo. E eu fui com medo, tremendo, mas eu fui desafiador. Falei assim, eu vou. Se eu gaguejar, tá tudo certo. E quando eu estava ali, eu me sentia assim, uma pessoa extraordinária já. De ver todas aquelas pessoas concentradas ali, olhando para mim,
com todo o meu desenvolvimento ali desajeitado, tensa, nervosa. Mas eu fui da minha melhor forma, né? Naquele momento. Tentei fazer o que tinha que ser feito e fiz, né? E eu fiquei muito feliz por essa oportunidade. E eu me senti assim, gente, já me senti em vários palcos, porque esse é o caminho. Ou seja, eu não vou mais ter limitações, não vou mais ter medo, eu vou me preparar para cada dia mais eu entregar algo de melhor para mim. Então, ontem foi a primeira vez, com certeza, de muitas, porque eu quero ensinar muitas pessoas. Meu desejo agora, meu desafio, depois de ontem, é arrastar multidões, é poder proporcionar para todas as pessoas que já estão e os que vão chegar. Então, eu vou estar ali para testemunhar, talvez um pouco da minha trajetória e também para impulsionar as pessoas para me relacionar com muitas pessoas que eu vou agregar. Porque ontem, além de ter subido naquele palco, tivemos ali um treinamento extraordinário, foi uma dimensão mesmo, assim, de abrir as mentes. E eu acredito que ontem eu dei um start assim na minha vida. Tá. Uma virada de chave que eu não dormi de novo essa noite. Gente, eu não tô dormindo, porque eu tô muito ansiosa. Eu não sei se vocês estão dormindo, mas eu não durmo. Eu tô ligada quase 24 horas. A minha mente está acelerada. A minha mente quer produzir. Eu tô no gás, assim, uma energia extraordinária. E eu fiquei ontem 24 horas sem dormir e não conseguia dormir. Usei a minha máscara e consegui dormir um pouco, graças a Deus. Mas, gente, que bom que eu estava lá. E cada um de vocês são merecedores e vão estar lá. E eu vou estar lá também para aplaudir. Obrigado, Robson. Uma salva de palmas aí, Vitelma Reis. Eliana, o que que tá faltando para Vitelma dormir melhor? Diz aí para nós. O RS. Aê! Mas não vai comprar igual o meu, não. Vai ter que comprar Evolution, que eu quero o Evolution. O meu não é Evolution. Mas o meu é ótimo também, eu gosto. Mas o Evolution é top. Muito bem, parabéns aí. Eu fiquei sabendo aqui, um passarinho me contou que a Josi tem boa notícia. É isso aí, Marisa? Tem boa notícia aí? Como é que é esse negócio aí? A Josi tem ótimas notícias, né, Josi? Ótimo dia a todos aí. A Josi vai falar um pouquinho, né, da experiência de ontem. Foi o primeiro agendamento dela, né? Eu estive com ela ontem, ali em Itapevi. Conta um pouquinho aí pra gente, Josi. Sim, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Ontem foi a minha primeira visita, né? Primeiro agendamento. E fiquei feliz que deu certo. A pessoa também ficou muito feliz. E estamos juntos. Estamos juntos, né? Bora para frente. Ganhar Josi, dinheiro. Josi, conta um pouquinho aí pro pessoal como que foi esse agendamento, como que foi quando você chegou lá, o que você me falou no carro, né? Que ele era bem introvertido, a gente sempre faz uma conversa ali prévia, né, para entender um pouquinho aí do cliente. E aí nós se surpreendemos, acredito que a Josi vai surpreender vocês também quando ela contar. Até vídeo ele fez no final falando sobre o produto. Mandei no grupo aí para vocês. Sim, eu falei, ele é meio, né, assim, tímido, bem introvertido. E até me surpreendi, né? Nossa, ele gostou mesmo dos produtos e ficou bem satisfeito mesmo. Então, ele surpreende a gente, né? A gente às vezes acha que vai ser uma coisa e quando chega é outra coisa, né? Então, assim, Aí foi muito vendemos o bom. que lá? Aí vendemos a jarra, o bracelete e aí A New a Squeeze. máscara e a luz fiz. E Estamos Legal. hoje, ficando gente, com a Josi já fácil aqui. recebeu um Pix, né, Josi? Então foi o É, primeiro dia melhor dela no ainda. negócio, 2 horas mais ou menos de trabalho. Quanto você recebeu? R$ 713,20. Em 2 horas, e vocês nem
também aplaudo, igual diz o João. Ih, Vai muito pagar bom. o almoço para nós hoje? Achamos quem vai pagar o almoço nosso hoje. Opa, Parabéns, Josi. Parabéns. Você é obrigada, Parabéns. incrível. Você tá com uma muito líder obrigada. aí fantástica. A Marisa realmente é uma mulher muito bem-sucedida, admirada Sim, aqui por todos que a conhecem. E aí, gente, eu tive a eu que oportunidade agradeço. de estar com a Marisa numa venda. Rapaz, eu fui impactado. 12 anos de negócio, eu nunca vi uma desenvoltura para vender os nossos produtos da água que tem a Marisa. E eu queria saber se vocês gostariam de saber o que o Robson nunca falou sobre a água, que a Marisa surpreendeu ele e fez essa venda extraordinária com a Josi. Alguém quer saber aí como que faz para vender mais e melhor a linha Alkaline? Levanta a mãozinha aí, dá um reaction aí, só para a gente ver se vocês estão interessados aí mesmo. É, Marisa, acho que o povo tá querendo saber aí o seu segredo, o segredo da campeã do último ano aí, 2024. Marisa, a palavra é sua aí. Papel e caneta na mão, vamos anotar aí essas dicas, essas pérolas, essas pedras preciosas aí. Bora lá, pessoal. Então, prazer, né? Agradecer ao Robson aí pelo convite. Eu sempre gostei bastante de estudar, né, sobre a questão da água mesmo. Eu já fui supervisora da Lorenzetti na parte de purificadores de água há alguns anos atrás. Eu fiquei 5 anos, né? E fazendo feira e eventos. E dentro desse cenário onde eu estive estudando, eu sempre gostei de olhar, assistir muitas matérias assim que fala sobre lençol freático, sobre a parte de contaminação, né, a parte de fossa séptica. Então, quando a gente chega na casa do cliente, tem uma boa parte, né, que toma ainda a água da torneira, isso é terrível, mas acontece. E as pessoas acham que isso é absolutamente normal e a gente sabe que não é. Tem uma grande maioria também ainda com galões de água, que a gente sabe o quão complicado também. E uma grande maioria, eles tomam água de purificadores de água, que são esses de parede e acoplados ali na torneira, né? Então, quando a gente chega na casa do cliente, eu sempre dou uma dica muito importante de buscar já entender que água que o cliente toma. Então, eu vou falar um pouquinho aí de quando a gente tem o acesso o agendamento na casa do cliente. Ontem a Josi fez uma coisa muito interessante. Eu já dei essas dicas para ela antes de chegar. Eu falei, ó, já vamos tentar uma mesa na cozinha e já chegar visualizando que água que esse cliente toma. Então a mesa estava na sala. Mas o que que a Josi fez? Ela falou: posso tomar um pouquinho de água? Automaticamente ele falou para ela: olha, já pode pegar ali, ó. E aí nós já visualizamos que era um galão de água. Eu falei: eu também quero. Eu tinha água dentro da jarra, dentro da bolsa térmica, mas eu também tive essa curiosidade de entrar ali naquela ambiência que já ia me dar a oportunidade de visualizar um filtro, né, um desse acoplado na torneira. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí também sobre esse selo, que é um gancho, na verdade, que a gente pega ali com o cliente. Eu vou explicar para vocês. Então, assim, ali nesse cenário de ontem, tinha filtro de torneira mais galão. Então, tinha duas oportunidades para eu abordar. Primeiro, a gente fala, né, daquele dinossauro terrível ali que é o galão, mas a gente já está visualizando de mostrar para o cliente, porque tem cliente que a grande maioria também cozinha com a água da torneira. E eu já peguei muitos clientes que falam: não, mas cozinhar eu cozinho com esse filtro aqui que está na minha torneira. Eles acham que aquilo ali é super eficiente. Então, acredito que para fazer uma dinâmica, acho que seria bem melhor aqui, eu vou chamar a Vitelma para participar comigo, se ela me der essa honra, porque agora ela é do palco, meu Deus! Fiquei super feliz, nossa, parabéns. Que coisa de louca essa mulher no palco. Ela chegou em mim e falou: Marisa, o Joãozinho me chamou aqui primeiro dia,
não poderia ser você. Eu falei, não, é você que vai, vamos com tudo. E no final ela começou a dançar no palco. Eu falei, nossa, olha o nervosismo, já passou, já está dançando, né? A mulher é um furacão. Então, parabéns aí, fiquei muito feliz, viu? Você pode participar Obrigada. comigo aqui, Vitelma? A gente Se eu fazer puder um. ajudar, e se eu souber, pode. Eu vou fazer um cenário aqui com você e vou até te pedir uma gentileza. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento. Então não tem a conta de água em mãos. Eu vou pedir alguém Não. que tenha, não sei se a Josi tem, alguém A que tenha Eliana uma tem. conta de água. A A Eliana tem? Eliana tem. Essa é a mulher mais organizada nas finanças, é a Eliana. Olha lá, ó, já tá na Aqui, ó. mão, ó, tá Ótimo, vendo? Já tá na mão, olha lá. ótimo. Então, Vital, eu vou te agradecer, vou fazer a dinâmica com a Eliana, pode Tá. ser? É que aqui a minha água é no condomínio. Ah, tá. Não é uma conta da Sabesp, né? É Quer integrada que no tire condomínio esse inteiro. fundo, Não, Robson, para poder aparecer o negócio? Não, não Vamos precisa ver se não, essa conta porque eu da mostro por aqui. Eliana, ela tem os estudos, né? Deixa eu dar uma. Vamos ver se eu consigo enxergar daqui. Eu vou. É só se eu tirar o meu fundo. Peraí, deixa eu tirar o fundo. Como que eu tiro o fundo aqui, Robson mesmo? Dá uma olhadinha assim na sua conta, Eliana, por gentileza, e vê se lá no rodapé ela tem aquelas análises da água, onde fala sobre a turbidez, o cloro. Vê se a sua tem aí, por favor. Eu vou compartilhar aqui a imagem, tá? De onde, quando você estiver na casa do cliente, Ótimo. você fazer essa verificação aí em relação a isso. Por que que é importante essa informação, Marisa? Diz aí. É importante porque, assim, quando nós vamos conscientizar o cliente, quando você chega na casa dele, que ele vê que você vai vender ele fala filtro de água, ele vai dizer o quê? Já tenho. Ah, eu já tenho, seja o que esteja na parede, ou acoplado, e nós vamos provar para esse cliente por A mais B que não é eficiente aquele produto que ele adquiriu ali, né? Alguém em algum momento ali vendeu para ele como algo que ia limpar a água dele de verdade. E qual que é o nosso papel? Mostrar para ele que aquilo não tem a eficiência. Eu gosto muito de já mostrar através da conta de água. Essa conta da Sabesp, como que funciona, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho aí? Um pouco tempo atrás aí, o pessoal fazia o quê? Eles processavam a Sabesp quando eles descobriam que tinha alguma coisa que não seria boa ali na água, por exemplo, um coliforme, uma Escherichia coli, que é a bactéria das fezes. A gente sabe que é departamento de água e esgoto. Então, por mais que eles colocam cloro, que é um desinfetante, né, um pesticida que a gente sabe que faz muito mal, fica esses resíduos aí na água. E aí, pessoas com melhor poder aquisitivo, o que que eles faziam? Eles pegavam uma amostra dessa água dessa Sabesp e mandava para análise. E, de repente, eles descobriam ali que tem coliforme fecal na água. E aí, pum, processava a Sabesp. O que que a Sabesp fez? Já se precaveu e falou: agora eu vou fazer com que possa ter isso na água e a lei diga que está tudo bem. E hoje a lei permite, tá, pessoal? Permite que tenha coliforme fecal na água, sim. Permite que tenha bactéria das fezes, sim. Então, quando eu chego na casa do cliente, eu amo quando tem um purificador, um filtro, qualquer coisa que tenha lá, porque eu já vou direto no selo, que é esse selo que tem na lateral. Não sei se vocês já se atentaram, acredito que a grande maioria já é do negócio, já sabe que na classificação que a gente tem no selo, coladinho ali na Alkaline, tanto na jarra como no Alkaline Max, esse mesmo selo tem no filtro dessas pessoas, mesmo esse filtro de parede ele tem. A diferença é que ele vai de A até F. O nosso é A, como melhor água do mundo, e esse, por exemplo, esse acoplado na torneira, ele é a média de D, de dado. Então, como que eu gosto de explicar isso para o cliente? Vamos supor que eu esteja atendendo aí a Eliana e a Vitelma. Elas estão numa casa, são irmãs. Oi. Segura só um pouquinho.
Só Tá bom. para refrisar essa informação extremamente importante, tá? Como é que fala esse nome aqui, Marisa? Esse que acolhe. Então, isso quer dizer que na conta de água já está informando que tem bactéria de fezes na água. E dá Então, diarreia, né? e, Escherichia coli. então, ó, e dá diarreia. Então, gente, essa Dando diarreia, ferramenta, dá desidratação. olha aí, ó. Então, se você chegar num cliente, ele falar que tem tido diarreia, que tem tido problemas ali gastrointestinal, você pega a conta de água dele e você vai falar, ó, vou te mostrar uma coisa aqui. Sabe por que que você tá com isso, ó? E aí, como é que fala isso? Ixexericacola, né? Escherichia coli. Escherichia É, coli. tem gente que Então, fala que acolhe, tem gente que fala mas, gente, o negócio é que ele é do cocô, é isso que é terrível. Mas, ó, se ler não tá errado também para a pessoa ler, né? Que se lê, ó, Escherichia coli. E vai muita criança internada com problema de desidratação por conta de bactéria né? Eschericacola, né? Então, enfim, Escherichia. vocês já entenderam. E aí, ó, o que a Marisa mostrou para nós, esse daqui é um purificador de uma pessoa lá na casa dela. E você vai olhar esse selo dizendo que está sem eficiência bacteriológica, e aqui é retenção classe C. Eu tenho um que é o mais famoso, que é esse daqui, ó, que é o da Electrolux. Bonitão, nossa, ó, top de linha. E aí você vai lá, tan, 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 tan. O que que a gente tem aqui, ó? Sem eficiência bacteriológica, né? Então, olha aqui, ó, esse é o da Electrolux, tá vendo? Eu vou compartilhar essas imagens com vocês no WhatsApp. É importante frisar para que a gente de fato tenha aí uma melhor abordagem e argumento. Marisa, obrigado aí por ter aceitado eu só frisar essa informação para fixar algo importante na hora da argumentação. Segue aí para que eu estou anotando tudo aqui, Marisa. Top. Obrigada, Robson. Então, vamos supor que eu estou aqui, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu estou atendendo aqui a Vitelma e a Eliana, né? Automaticamente elas vão me falar que já tem um filtro de água. Inclusive, gente, uma informação muito importante, tem clientes aí, uma grande parte também que eu pego, eles falam assim, quando eu falo que o meu tem carvão ativado, eles falam assim, o meu também tem carvão ativado. Aí eu quero até fazer uma pergunta para a gente brincar um pouquinho aqui no cenário. Então, vamos supor que eu sou a cliente da Vitelma, né? E a Vitelma está me apresentando a jarra alcalina. E eu falo para a Vitelma assim, Vitelma, o meu também tem carvão ativado. O que que a Vitelma responderia, por exemplo, para mim? O seu tem carvão ativado. Vamos falar só da parte de limpeza da água agora, né? O O meu tem meu, carvão ativado e o seu também. Qual que é a diferença? o meu tem prata coloidal e o quartzo. Isso. E É também, isso? pessoal, é a gramatura do carvão ativado, tá? Que muda. Então, assim, esses purificadores tradicionais, a gramatura do carvão é maior. Quanto menor a gramatura do carvão ativado, mais caro é o produto. Por isso que a pessoa consegue comprar um purificador com carvão ativado de R$ 400, e o nosso, além de todas as nossas tecnologias, o nosso também encarece. A menor gramatura, ela vai purificar de uma forma muito mais eficaz. Então, essa é uma informação muito importante aí para vocês anotarem, tá? Isso que sai mais, às vezes, aqueles pretinhos na água, A porque a gramatura é gramatura muito dele pequenininha. é muito fininha. Uma dica bem Então, quanto importante menor para for o carvão, melhor? É isso? é melhor. Quanto A menor a Quanto gramatura, gramatura, menor. isso, ela é mais cara, no entanto, ela é muito mais eficaz, ela purifica muito mais, aí se une às outras composições que tem dentro do refil também. Uma informação muito importante aí para vocês saberem também, eu gosto muito de dar um exemplo, assim, é um exemplo um pouquinho pesado, mas ele é bem eficaz.
quando você fala da classificação, né? A, B, C, D, E, F, imagina uma peneira, né? E essa peneira com aqueles buraquinhos onde a gente vai filtrar ali, né? Vai passar um algo pela peneira. Imagina que esses buraquinhos são grandes na hora de você peneirar. A quantidade de sujeira, né, de ferrugem, de pedacinho, de tudo que vai ficar ali, vai depender desse buraquinho. Então, qual que é o exemplo que eu dou para o cliente? Eu dei ontem na hora da venda ali na casa do cliente da Josi e ele ficou assim, passado. A gente vendeu ali. Eu falei assim, ó, imagina que nós vamos pegar agora um copo de água, a gente vai encher esse copo, colocar uma barata dentro e vamos deixar 3 dias de molho. E o cliente ele já vai até para trás na hora, né? Como assim? Porque a nossa água, inclusive em caixa d'água aí, a barata fica submersa 1 hora e ela não morre. E tem gente que demora para lavar uma caixa d'água. Então, quando a gente entra nesse quesito limpeza, imagina, vamos lá, eu vou contar um pouquinho desse cenário, depois eu vou entrar nesse quesito de limpeza aí, vocês vão entender melhor. Coloca uma barata dentro desse copo de água, deixa 3 dias, e depois você pega uma peneira com os buraquinhos grandes e passa. Ele vai descer o caldo, dependendo do buraquinho, ele desce algum componente disso também, e a grande parte vai ficar presa na peneira, certo? Quando você pega uma coisa, imagina o Covid aí. O Covid é um inimigo invisível, mas que ele matou muita gente, né? O que o nosso olho não vê na nossa água é o perigoso quando a gente fala de questão de bactéria, de chumbo, de mercúrio, de partículas nocivas. Então, dentro dessa passagem de água, imagina que você pegou essa água da barata, passou dentro da peneira, ele vai segurar todos esses pedacinhos, essa coisa que dissolveu. O caldo ele vai descer. Isso acontece na água quando a gente recebe. Na nossa alkaline, ela já faz o quê? Ela já não vai descer nada. Por isso que tem gente que até reclama que o refil entope. Quando você fala que o refil entope, é a melhor coisa do mundo, viu, gente? Inclusive, é uma boa dica aí. Tem gente que fala assim, esse alkaline, às vezes ele desce pouca água. Desce pouca água porque você tem que colocar o refil embaixo da torneira, dar um jato de água, inclusive ao contrário, que agora vem o dispositivo, para você jogar tudo que desceu desse resíduo de sujeira, tá? Então, isso também é muito importante. Quando essa peneira é maiorzinha, que é essa, por exemplo, esse filtro que está acoplado na torneira, ele desce esse caldo dessa questão da baratinha lá que ficou de molho, e ele desce, inclusive, algumas partes dela, que o seu olho não está enxergando, mas ela está descendo ali. Dependendo da classificação, essa C, D e F, ela desce mais coisa ainda. Então, quando eu dou esse exemplo para o cliente, eu já entro na parte da Coca-Cola transformada em água. Aí eu já mostro que o nosso realmente ele não passa nada. Quando você pega uma classificação, por exemplo, o do Robson aí, ele falou em classificação C, né? Essa classificação C, gente, ela desce bastante impureza, tá? Ela desce bastante sujeira. Então, quando o cliente falar para você que ele já tem um filtro ou ele já tem um purificador, você vai explicar, pode dar esse exemplo da barata, pode dar exemplo da caixa d'água, pode dar exemplo das adutoras, que quando a água ela vem, né, pelo caminho lá por baixo da terra ali, ela pode ainda pegar chumbo, mercúrio, bactéria, churume. Para quem mora perto de cemitério, ainda tem o caldinho do morto ainda, que é para dar uma agregada aí nessa composição terrível que a gente recebe dentro da água. E se a gente não tiver algo bem eficaz, bem eficiente, a gente vai tomar esse caldo todo. Então, o que eu faço? Eu peço para o cliente me acompanhar até o... Pode falar, Claudinei, por gentileza. Então, eu queria até perguntar para você sobre essa classificação A, B, C, D, E, F, porque o que acontece? Nessa classificação também a gente pode colocar aqui a questão do cloro, porque quando fala que tem eficiência do cloro, ela pode não deixar com que o cloro seja todo retido? Tem alguma coisa a ver? Também? Por que eu Tem estou também. perguntando isso, Má? Porque eu fui numa casa de uma cliente no Murumbi, top, né?
e relutante, falou: Não, eu já tenho um filtro, meu filtro, minha filha até comprou um igual, ele tem ozônio e tem, libera magnésio também, é um filtro excelente. Falei: Ótimo, parabéns, né? Posso dar uma olhadinha no seu filtro? Fui olhar lá na classificação D de dado. Eu falei: Não, não é possível. Um filtro top Master Blaster, classificação D, é a segunda casa que eu fui, com esse mesmo filtro. Aí eu falei: Posso fazer um teste? Aí eu fiz o teste. A princípio, perfeito, né? A água ficou clarinha, o pH lá em cima. Aí eu falei: Caramba, né? Esse filtro é bom mesmo, porque até o pH tá alto. Mas depois de 5 minutos, a água começou a ficar amarela do cloro. Demorou para ficar amarela, não ficou de imediato. Eu não entendi por que que ela demorou. Esse Ah, demorou, eu fiquei estranho. Eu falei: Mas tá estranho, porque demorou para ficar amarela, mas ficou. Essa água sua tem cloro. Logo em seguida, a filha dela falou: Mãe, ela falou para a filha dela trazer água do apartamento de baixo, no Morumbi, eu sei. Mãe e filha morando tudo no mesmo prédio, daqui a pouco o prédio é dela. Aí eu falei assim: Traz aí para mim a água da amostra da sua filha. Ela trouxe. A filha dela falou: Mãe, essa água tem gosto, eu não tô gostando dessa água. Faz um mês que eu comprei esse filtro e eu não sei o que que tem. Quando eu testei, a filha dela estava ainda pior. Classificação D, com ozônio, magnésio, mas também não tinha retido todo o cloro. É normal isso? é normal. E assim, por isso que tem essa questão do selo, né? Ele vai classificar o quanto que é potente, né, eficiente na parte de retenção de partículas e inclusive do cloro. O que que é bom informar aí para o cliente? Tem muito cliente que ele olha assim, por exemplo, ozônio, alcaliniza a água, mas antes de fazer todo esse processo, você vai ter que limpar a água de uma forma eficiente, vai ter que tratar essa água e reter essa bactéria. Então, eu já peguei também, Claudinei, selos assim, com classificações ruins, e a pessoa fala: mas a minha água ela é de ozônio. Daí tá bom, mas então se eu pegar uma água com caldo de barata e falar que ela tem ozônio, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então nós vamos conscientizar esse cliente: calma, cliente, sua água pode ter um pH lindo, mas se ela tiver um caldo de barata, o senhor gosta? Então, o Robson pegou essa apresentação comigo aí, eu coloco o cliente na parede mesmo, eu mostro para ele assim, Então, pode falar. o ozônio, então ele também alcaliniza a água, assim como o cloro alcaliniza, o ozônio também deixa a água com teor de classificação de pH alto, né? Ó, o pessoal, o pessoal que gosta muito dessa água ozonizada que eles falam, é o pessoal que tem um problema com câncer. Quem vende essas águas com essas terapias aí, né? Eles falam muito. Inclusive, eu tive uma sobrinha que ela faleceu com câncer e ela tinha um desse, acendia a luzinha e tudo. Mas sempre quando eu me deparo com esse cliente, que ele vai olhar, eu já vi várias tecnologias, por exemplo, a jarra azul, acho que vocês já ouviram falar daquela jarra que manta, quebra a molécula de água. Aí você pega uma água da torneira, que eu já vi o pessoal fazer, põe dentro da jarra azul. Ah, minha jarra está quebrando as moléculas, mas está quebrando uma molécula de uma água com churume, uma água com bactéria das fezes. Então, assim, seu cliente, o senhor quer uma água ainda mais leve com essa impureza toda? Então, assim, primeiro que a gente vai bater esse martelo é na parte de limpeza, que o nosso é classificação A, é imbatível, então não tem água melhor no mundo mesmo, de verdade. Tem uma cliente é um cliente da Isa, que morava no prédio dela, tinha um similar ao nosso, que fazia, um japonês, inclusive, fazia o que a nossa tecnologia faz mais ou menos ali, e custava mais de R$ 23.000. Então, assim, completão igual o nosso, essa Ferrari aí na questão da água, é só o nosso. Então, em primeiro lugar, a gente vai bater de levar o cliente, eu gosto de deslocar, tiro mesmo o cliente da mesa, levo ele até o filtro de água. Ontem a Josi que fotografou, eu gosto de fotografar o filtro dele, porque ele acha que ele está ali com tudo de melhor. Então, eu provo para ele por A mais B que aquela classificação dele não é eficiente. Gosto de pegar a nossa alkaline e já mostrar a diferença, sem eficiência bacteriológica o dele e com eficiência bacteriológica o meu. A classificação dele é C, é D, é E, é F, a minha é A.
Mas aí uma coisa muito importante também é que a gente depara com um cliente que tem a classificação A com eficiência bacteriológica. E acontece, tem alguns purificadores aí que nós vamos encontrar isso. Aí aonde que nós vamos bater? Ó, seu cliente é assim, ó. É tão eficiente o seu, bom mesmo, só que ele também tira o que é bom da água. O nosso, quando tira a parte ruim e a boa, o nosso já coloca. Então, ele já vai, no fim da história, você vai receber uma água sem essa impureza, mas o meu vai repor o cálcio, o potássio e o magnésio. Então, Eu isso é trabalho muito isso também. importante. Eu É falo muito isso também. importante. Eu falo para ele, o seu tira tudo, o meu tira e acrescenta. E Acrescenta acrescenta que é bom. melhora a alcalinidade e também acrescenta o cálcio, potássio e magnésio. E ainda mais, ele quebra as macromoléculas da água, tira metais pesados, que é a terceira etapa do filtro. Você está com uma fala afinada. Parabéns. Obrigada. E aí, pessoal, assim, você vai sentir cada cliente. Então, se você pegar um cliente que, vamos supor, ele tem uma classificação A, você vai levar ele para os seus benefícios, que é a mineralização, mais o aumento de pH, mais o ímã de neodímio, que o nosso tem 3.400 Gauss, e ele quebra essa molécula de 6 vezes o tamanho e deixa ela hexagonal. Então, se eu levo um cliente, vou até o selo dele e me deparo com o selo A, eu já não vou ficar falando que o meu vai fazer eficiência bacteriológica, ele vai falar o meu também. Então, eu já levo ele para esses próximos benefícios que o Ney aí está de parabéns, é isso mesmo. O que o dele não tem, o meu tem, então é o que eu vou oferecer para ele, e aí eu vou usar o meu fechamento ao meu favor nessa parte de priorizar os benefícios que só a minha empresa vai, os meus purificadores vai levar para ele. Uma coisa bem importante também para passar, vou pegar aqui para vocês que eu anotei, essa questão da prata coloidal, ela tem também outros purificadores, né? A Vitelma, Vi, você está aí? Tô. Tá. Essa prata coloidal, inclusive, ela usa nos nossos travesseiros, né? Ela tem um efeito assim contra essas bactérias. Inclusive no workshop, no TFE, o menino que estava apresentando no começo, ele deu uma informação muito importante que eu anotei aqui para falar para vocês, que ele faz o combate de mais de 600 e alguma coisa de bactérias. Não sei se alguém chegou a anotar o número, mas o nosso alkaline ele faz a eficiência contra mais de 600 bactérias que possam existir na água. Depois eu vou pegar esse número, não lembro quem que é esse moço. Então, eu gosto bastante de anotar essas informações aí. 650. Obrigada, Wagner. Então, mais de 650 tipos de bactérias o nosso produto tem eficiência, tá bom? A questão de medir o pH da água também tomo bastante cuidado, porque quando você vai medir o pH de uma água que está vindo direto da torneira, o pH dela dá alto. Então, o que eu faço? Quando eu quero medir o pH, eu já vou, enquanto está todo mundo ali na mesa, bonitinho, eu falo assim, ó, só um minutinho, deixa eu pegar uma amostrinha da sua água, que eu quero dar uma olhadinha aqui. Eu faço como se fosse para mim mesma. Aí eu faço o teste da água da torneira ou do galão, pego um pouquinho da minha, olho, e depois, se deu tudo certo, eu mostro para o cliente. Porque se você já levou o cliente para lá, vem cá, cliente, olha o teste de pH, tá vendo aqui, ó? Aqui tem que ficar azul. Aí a sua água, você vai ver, a sua água vai ficar amarela. Chegou lá, ficou os dois azuis, você já se queimou. No meio Vamos da apresentação. Oi. Você sabe por que fica azul, né? Quando a água possui o cloro ele é um alcalino, ele é 9, de 9,5 a 10. Quando você pinga a base para ver a pH da água em água com cloro, já bate lá em cima. Então, primeiro você vai medir o cloro. Tem cloro na água, você não mede o pH. Não tem cloro na água, pegou do filtro, não tem cloro na água, aí você faz assim, essa descrição toda, ser discreto, mede lá, porque vai dar um pH baixo. Deu para baixo, aí você faz a comparação e mostra. Porque nessa da mulher aí eu medi e deu pH altíssimo. Eu falei, caramba, muito bom, sua água tá alcalina. E esse aparelho parece ser bom. Só que quando a água começou a ficar amarela, eu falei, essa água tem cloro. Por isso que o pH ficou alto.
Aí eu falei, não é bem isso não. Aí eu fui explicar para ela, mas você não tinha dito? Falei assim, pois é, eu acabei de falar, mas eu não entendi até o momento. Eu vou até me esclarecer melhor por que que demorou para sua água ficar amarela. Ela, entendi. Ela comprou, lógico, comprou, né? Porque mostrei eficiência. E a questão de deixar um pouco, algumas vezes assim, é quando vai decantando, daí ele começa a descer, né? Essa parte já começa a ficar ácida novamente. Às vezes é fato de você deixar a água correr um pouco, porque logo quando você abre dá diferença também quando acaba de abrir a torneira. Não sei se você já viu isso também acontecer, né? Tá Rapaz, fechado. e quanta dica, hein? Ô, Parabéns, Marisa, Marisa. Obrigada, hein? Marisa, Oi. na conta minha tá escrito assim, ó. Parâmetros: turbidez, cor, cloro, cole, totais, Escherichia coli, 9,22. Mas não tem referência, só tem que mostrar que existe Ele Escherichia não tem coli. um mínimo exigido aí na hora que eles fizeram a análise É da escrito água? amostras realizadas, tudo em branco, e amostras padrão, tudo em branco. Só aparece os Quando não parâmetros. tiver, eu não peguei ainda dessa que não tem marcado o mínimo exigido. Eu só pego assim, mínimo exigido versus o quanto que tem da sua água, né? Mas é que não está dando para ver. Depois, se você puder compartilhar no grupo, a gente não está conseguindo visualizar daqui. Ah, Mas tá. é bem importante, pessoal, assim, ó, mesmo que o cliente. Como você mata a pau o negócio? Uma bactéria das fezes. Você pode até digitar no Google o nome da bactéria, vai vir lá os efeitos nocivos que causa no corpo. Quando você trouxer essa realidade para o cliente, mesmo que ele não tiver marcado o mínimo exigido, é lógico que não deveria ter nada nessa água, né? Para ter saúde, como é que você vai ter 0,75 ou 348 de bactéria das fezes na sua água e você vai fazer um café ainda com essa água, um suco? No caso da Eliana, não está marcando esse mínimo exigido. Então, qual que é o argumento dela? Se tivesse 0,0001, tá terrível já. Porque ninguém, se eu colocar algo visível, né, algo que aponte aí, que tem coliforme fecal numa água, a pessoa não vai tomar. Mas ela toma. Só que ela toma sem visualizar. Então, essa é a nossa maior missão dentro da casa do cliente é conscientizar seu cliente. Aqui, ó, eu gosto muito quando a conta de água ele tem um mínimo exigido, porque eu falo, olha que lindo, a lei está permitindo que eu tome coliforme fecal e ainda está falando, faz um suco, Marisa, e está tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar algo eficaz para que me ajude a não tomar esse monte de contaminante, de porcaria, de tudo que tem nessa água. No caso da Eliane, qual que é quem que abastece aí a sua rede? É a Sabesp mesmo ou não, né? Não, Sabesp? E não está marcado esse mínimo Ô, exigido? Marisa, Oi, Não. Marisa, uma oi, tô pergunta. aqui. E quando vamos no cliente que chega lá e ele toma só água de garrafa, ele não, só engarrafado, não tem filtro. Ele compra no mercado, vai. Não é nem um galão de 20 litros, que ele já sabe que não serve. Mas ele toma mineral em garrafa, de 10, 5 litros, de 1,5 litro. Eu amo esse cliente também. Primeiro porque ele tem um Qual a custo, estratégia né? melhor para ele? Eu amo esse cliente porque, primeiro, Vi, ele tem um custo, né? De comprar essa É. água. Segundo, a ambiência Hum, dessa água é plástico. Então, plástico, a água certo? dentro do plástico, ali você já mata no argumento. Terceira coisa, hoje eles falsificam dinheiro. Quem dirá a garrafa de água? O Robson tem um vídeo, se ele puder compartilhar com a gente. Ele pegou o povo engarrafando Aí eu galão, sério, vi, mas eu vi. é. Então, o que que eles não podem fazer com Uhum. uma garrafinha de água? Eu já presenciei pessoas desses do farol enchendo na torneira e cresce e vendendo. Então, É, assim, eu não tenha compro nenhuma água de farol. Eu sim. é terrível. E mesmo do mercado, gente, assim, vamos combinar uma coisa. Essas garrafas, elas pegam sol, né? Elas não são BPA free. Uhum. Esse nanoplástico, que é muito falado hoje,
ele já tem estudo e está sendo comprovado que ele vai parar dentro da artéria, o nanoplástico. Então, assim, quer ter infarto? Quer ter derrame? Não, mas eu tenho um nanoplástico dentro da minha artéria. A hora que o coração, com força, bombear sangue e encontrar um caminho, né, que está bloqueando o espaço ali, se ele entupiu, é o infarto. Se ele estourar, é o derrame. Então, se você perguntar na casa do cliente, ou numa sala, ou no estádio de futebol, quem quer ter infarto ou derrame, ninguém quer ter. Mas o que você está fazendo para se precaver? Então, a gente já entra nessa. Quando eu me deparo com um cliente que toma água do plástico, eu já gosto muito de falar dessa questão de saúde cardiovascular e eu caso com essa parte do magnésio da nossa água. Porque quando a nossa água Uma, é mineralizada, ela ajuda na saúde cardiovascular também. Alguém falou? às vezes eu também cito, ô Marisa, quando o cliente fala também, eu acabo citando da quantidade de sódio, né, que tem nessas águas engarrafadinhas também. Também. E Eu o também, custo, né? é Então, assim, muito. Tem umas que é muito sódio. ele paga, gente, para ter uma água ruim. Na verdade, é isso, né? Você paga para tomar água ruim. Quando a gente vai comprar um Muito algo, bem. ninguém chega numa loja e fala: olha, eu vim aqui com valor, eu quero comprar algo ruim. É sempre a gente vai É. comprar algo bom, né? Até remédio em farmácia, o pessoal está achando que está indo comprar algo bom para dor. E aonde eu mostro? Eu mostro nossa pesquisa lá do tipo, da quantidade de pesquisas pela PubMed, né, que é a maior revista médica científica internacional, falando dessa questão do alívio de dor sem efeito colateral. Então, o meu argumento com os meus clientes, eu vou usando argumentos que, tipo assim, eu vou desbancando, eu vou quebrando ele ali na base mesmo. Então, eu já tomo remédio, então tá bom, é pressão alta, é losartana? O senhor sabia que a losartana a longo prazo afeta a memória? E eu deixo ele pensar, tipo assim, ferrou pro meu lado. Então, assim, a gente não pode ter muita dó do cliente nessa hora de argumentar o tanto de Falar a malefício que verdade, tem né? a verdade, na água ruim, no que ele compra de água do plástico. Essa nossa. Eu pego um exemplo aqui de um cliente que eu peguei num caixa de um mercado aqui, de um Carrefour. Ele estava lotado de garrafinha de água no carrinho, mas muita mesmo, eu não sei nem contabilizar o quanto de garrafa. Ele encheu. E eu falei, ele deve vender água. E aí eu cheguei nele, ele Uhum. tem um comércio até aqui no Ceasa. Abordei ele, fui conversando ali no caixa, falei, nossa, você tem comércio, você vende água? Ele falou, não, é para uso. Então, assim, gente, tem Igual um muito, amigo meu. esse exemplo que a Vitelma deu, assim, é matador. Tem muita gente que bebe água, compra água do Eles falam que é plástico. facilidade de pegar a garrafinha. Argumenta assim, eu moro sozinho, uma garrafinha, eu pego, eu tomo. Eles acham a praticidade. Eles veem praticidade. Porque isso comigo, meu argumentou para mim, falou assim, mas eu não fico em casa, eu nem tomo água em casa, então eu tenho as garrafinhas e eu vivo na rua trabalhando. Ou seja, ele falou que não era viável ele ter um purificador na casa dele. Entendeu? E aí, talvez eu não soube também na época que eu fui me argumentar melhor para até oferecer uma squeeze, né? Eu também não tive ainda. Foi um tempo atrás, logo lá no meu início, que eu queimei algumas largadas. Eu não tinha argumento para mostrar para ele que ali não estava assim 100% bom para ele, né? Porque eu me deparei com ele cheio de água na geladeira dele, garrafa. Ô, Vi, você sabe um Não, agora argumento já top? show. O argumento top aí para você também Top. é assim, ó. é, Você entra naquela parte assim, que a gente já sabe falar bastante disso, né? Uma criança é alcalino, vai passando os anos, ela vai ficando ácida. A doença, ela ama um campo ácido, é favorável para um câncer proliferar, por exemplo. Então, assim, o cliente que está ali bebendo uma água de dentro do plástico, ele não quer ter doença, mas ele está tomando uma água de pH baixa. E aí, na embalagem, se ele for ler isso daí, ele vai olhar para você e vai falar assim: Vitelma, mas aqui o meu pH está 9 ou 10 nessa água. A Ibirá, por exemplo, Não. ela é 10 o pH. Aí o que você fala para o cliente? Mas a ambiência
já desce o pH. Então, eles marcam 10 de pH, colocam um galão no sol, quando ele vai medir o pH está 4, 5. No sol, já perdeu a eficiência. Já perdeu a É eficiência. isso? Então, exatamente. Esse negócio que eles marcam na etiqueta um pH alto, eu já peguei garrafinha de água, medi o pH estava lá no bumbum do gato. Então, não vem me vender a história que o pH está alto. Se o É, cliente mostrar esse selo, eu meto o ferro no teste de pH e mostro que está errado. Ó, eu mandei no Muito grupo bem. outra conta É. minha que tá completa. Eu acho que é aquela lá que veio sem estar completa. Tá escrito aqui, ó. Amostra mínimo exigido, turbidez, cor, cloro, coliforme, 284. A amostra realizada deu 285. Então, quer dizer, tem mais do que Aí, tá vendo? O seu está mais alto ainda. a amostra padrão, 285. Entendeu? Eu acho que Olha você aí, É tem que a pôr. dela engraçado. está fora ainda Gente, do padrão, né? a Ó, minha amostra aqui numa conta tá 838. Isso é normal? Nossa, Jesus. Claudinei, eu não vou aí beber água, não. Vou sim, põe Não, mas na Alkaline é para uma nós. conta de água que é aqui da CUPC, que eu falei, meu Imagina. Deus do céu, eu vou Imagina levar você, como amostra isso aqui. imagina você tomar banho com essa água, ficou com a pele suja Meu de Deus, cocô. cadê Não, os mas o chuveiros meu da vida? passa por Cadê o alkaline chuveiro, gente? máxima. Vamos comprar. Mas assim, ó, só É, pra gente E encerrar, como que eles podem colocar uma coisa dessa na água? Coloca É, aqui gente. a informação absurda e a gente compra. É a mesma coisa que eu falo para meus clientes quando eles compram água. Eu falei, você sabe o que é pH? Não. E você compra água no mercado por quê? Pelo preço. Eu falei, então, você enche seu corpo de porcaria pelo preço também, então começa a observar isso. Aí ele fala, mas é mais caro. Eu falei, pois é, por isso que eu vendo meus filtros. Poxa vida. Agora, você comprar do governo isso, a informação está aqui, escrito. O pessoal compra galão, tá lá 5,42, 4,87. Peraí, você está comprando água ácida? Você não sabe comprar água? Entendeu? Não, não Complicado. sabe, porque eu com 50 anos que eu tô lendo isso agora. Ó. Ó, ó, e- só pra gente, eu vou ó, só. Posso dar uma última dica aqui, Robson, dentro só desse. antes da última dica, só antes da última Tá. dica, é que a Josi, ela é muito quietinha e ela tá no meio de um monte de falante aqui, ela levantou a mão, ficou 2 horas com a mão em pé aqui, então vamos deixar a Josi falar, e aí Marisa, você vem com a sua última dica de ouro e com o nosso encerramento, vai lá, Josi. Fechou. É uma dúvida que eu ia tirar. Tem uma cliente que ela comprou a jarra e ela compra galão de água e coloca na jarra. Aí eu até fico meio sem entender, porque se ela, né, acho que ela fala para melhorar, mas parece que está gastando duas vezes, né, porque você já tem a jarra, que é eficiente, e compra a água ainda para colocar a água do galão na jarra. Aí eu queria só entender se vocês É, conseguem. Assim. foi uma pergunta top aí, né, Josi? Assim, o que eu sempre falo para os clientes? 2 horas, esse pH já começa a descer. Porque o que é uma das tecnologias nossas aí, que é o Neodil, ele já começa a quebrar essa molécula, né? Então, quebra 6 vezes o tamanho. Quando ela fica no ambiente de plástico, por exemplo, essa molécula começa a juntar de novo. Então, ela fica uma molécula grande, a gente chama de água dura. Essa água dura é porque essa molécula de água ela é maior do que a célula, então ela é difícil de penetrar. Então, para que o cliente vai colocar uma água alcalina, de molécula menor e tudo, numa ambiência de plástico que daqui 1 hora e meia, 2 horas já está o negócio, já está crescendo essa molécula de novo, e aí o cliente vai tomando, se sente empachado, não consegue desintoxicação no corpo, vai estar limpo, dependendo do ambiente desse galão. Essa já casa até com essa dica que eu ia dar no final aqui. Tem muito cliente que gosta de fazer isso. Eles gostam de encher a água do galão para colocar naquela geladeira grande que vai até o chão, né? Então, assim, ó, gente, país de primeiro mundo, eles não gostam de galão. O Brasil ama galão. Então, a gente já tem um malefício nessa história, mas um benefício porque a gente trabalha com alcalá. Então, quanto mais galão tiver aí fora, é melhor que a gente vende o nosso produto. Mas pensa comigo o seguinte,
Eu trabalhei, morei 2 anos no interior fazendo Nippon Flex, e assim, duas marcas principais de lá do interior, dois funcionários que eu conversei, eles não tomavam água daquele lugar. Aí vem tipo, né? Você fala assim, como é que ele trabalha num lugar que vende água mineral, mas ele não tomava água de lá, porque alguma coisa ele via lá dentro. Isso começou a chamar a atenção minha quando eu comecei a olhar o cenário no entorno ali. Então, assim, nas laterais do lugar, eles deixavam cachorro morto, cavalo, às vezes em decomposição. Gente, isso vai entrando no lençol freático, isso vai contaminando essa parte tudo dali de onde eles tiram essa água, enfim. E eu comecei a pensar, será que é por isso que esses funcionários não tomam? E aí um deles, ele me falou da parte dos escovões, que eu já tinha estudado isso desde lá da Lorenzetti. Para você esterilizar um galão de água, você tem que elevar a temperatura dele a um ponto que ele vai deformar. Então, para você não elevar a temperatura e deformar esse galão, tanto eu tenho um vídeo acho que não sei se é da Record ou da Globo. Eles pegaram um lugar de envasamento de galão mesmo, com galões vencidos, e aí eles faziam o quê? Eles pegam um produto muito azul, gente, azulzinho assim da cor do céu. Eles passam nesse galão, o galão volta a ser aquele azul brilhante, bonitão, e eles colocam uma validade de um galão como se ele estivesse novinho, tá? Então, isso acontece muito, eu vou até mandar essa matéria aí para vocês verem. Então, quando o pessoal falar dessa questão de água, minha água vem do interior, aí você pode falar da questão do envasamento, a questão do entorno, do agrotóxico, que daí você traz esse. Eu tenho muito público do interior que falava assim: ó, eu não vou comprar jarra porque essa água aqui é maravilhosa. E tem algumas coisas que a gente até nem é bom ficar falando no vídeo, mas tem muita coisa ainda por trás dessa história de invasar galão. Tem coisa bem ruim mesmo que no off, no particular, eu vou falando para vocês porque é bem nojento. O negócio é perigoso, tá bom? Quero Ô, Maria, agradecer aí e a que todos. Oi. fala, por exemplo, a pessoa fala, mas aí ele vai comprar o ARA e a jarra, e a pessoa sai para trabalhar. Tudo bem, temos a squeeze. Qual outra dica que você acha que poderíamos dar para a pessoa? Ela põe aqui e leva para o trabalho. Aí a pessoa já me perguntou, mas esse plástico? Bora? Então, mas o material da nossa quiz, ela é BPA free e ela é uns nomes bem estranhos que eu não vou lembrar de cabeça para falar para vocês, mas acho que no catálogo tem a composição. Então, ela não tem nada a ver com aquele plástico de galão. Ah, Muita gente a gente se depara com um cliente que fala assim: eu não preciso da squeeze porque eu encho as minhas garrafinhas, por exemplo, né? Então, eu é. encho uma garrafinha de metal ou uma garrafinha de 2 litros e levo dois para o meu trabalho. Então, o que você fala para o cliente? Você até vai ter uma água limpa, porque você mesmo higienizou o ambiente ali, que é essa garrafa, colocou a água da alkaline, só que depois de 2 horas ela começa a se unir, né? Essas moléculas vão se unindo, vão ficando maiores, e aí é essa questão do pH, que é o nosso forte de venda, a pessoa perde. Então, ela não vai ter uma água de pH alto, mesmo que ela saiu da jarra. Eu já vi bastante distribuidor vendendo como se a pessoa colocasse na squeeze comum dela e levasse para o trabalho ou numa garrafa de 2 litros e vai ter água alcalina o dia inteiro. E não vai. Então, para ela tomar uma água alcalina o dia todo, ela vai ter que ter a squeeze ou ela vai ter que tirar direto da jarra. Clientes que querem tirar da jarra também e colocar dentro da geladeira. Eu já vi distribuidores falando que pode. Pode, mas não vai ficar com pH alto. Ela vai perder a alcalinidade da água. Muito Muito bem. bem! Foi ótimo estar aqui com vocês. Estouramos todos os tempos que tinham. Vou deixar gravado. Vou mandar as informações do nosso grupo lá, Nippon Flex, os vídeos, informações, tudo eu vou mandar lá, porque é no grupo Nippon Flex que a gente deixa as ferramentas de trabalho nosso, depoimento, informações sobre os produtos.
Agradeçam lá no grupo imensamente a Marisa e dá um sorriso aí pra gente tirar uma foto aqui, porque hoje foi um encontro memorável aí. Dá o seu melhor sorriso aí, Tô até de soquinho. terça aqui hoje, viu? Aí, tá vendo? Privilégio. Ah, Todo mundo aí? 1, 2, 3 e Pix! Deixa eu ver se saiu essa foto. Bora. obrigada a todos pela contribuição. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau, Ótimo tchau, dia, gente. valeu! Tchau, Obrigada. pessoal. Obrigada, tchau, tchau.